Olá, estudantes! Vamos resolver hoje uma questão sobre empuxo do concurso da Petrobras de 2010, questão 56, do cargo para Engenharia de Petróleo Júnior. Então, nós temos uma pedra dita aqui à direita de 0,2 kg, ela está em equilíbrio, ou seja, ela não tem aceleração, e ela está totalmente submersa na água, ou seja, ela está totalmente dentro da água. E ela está sendo parcialmente sustentada por um dinamômetro, que é um dispositivo que mede força, e ela marca aí um peso de 1,5 newton, e eu já vou falar para vocês que esse peso é um peso aparente. Por que é um peso aparente? Porque quando nós temos um corpo submerso num fluido, vai aparecer, proveniente da lei de Stevens, que diz que a pressão é variável com a profundidade, vai surgir uma força chamada empuxo ou força de flutuação, que ela tem a direção vertical e a intensidade vai ser o peso do fluido deslocado e o sentido vai ser de baixo para cima. Ou seja, essa força ela vai estar aparentemente reduzindo o peso. Isso pode ser notado quando a gente vai carregar um objeto mais pesado dentro de uma piscina, por exemplo. O corpo submerso, a sensação que nós temos é que ele é mais leve. Quando a gente tira da água, parece que ele fica mais pesado. Isso provém do empuxo. Então, nós temos aqui essa ilustração que ela mostra que esse corpo ele tem 4 newtons de peso, e quando ele é submerso, aqui na segunda figura, notem que o peso aparente diminui. Ficou agora aqui no dinamômetro 1 newton. E notem que também o fluido que ele foi inserido, ele foi deslocado. O volume aqui do corpo, quando o volume ele entra dentro do fluido, uma parte do fluido ele vai ser deslocado. Na verdade, vai ser o mesmo volume do nosso corpo, porque ele está totalmente submerso. Então, ele vai deslocar um volume igual ao volume desse corpo. E notem aqui que ele colocou uma balancinha e ele mediu o peso desse fluido, e ele percebeu aí que vale 3 newton, que é justamente a intensidade do empuxo, porque se aqui o peso era 4 newtons e agora tendo o fluido é 1, é porque tem uma força na direção igual do peso, mas no sentido oposto, que é a diferença, 4 menos 1, 3 newton. Então dá para a gente calcular qual é o valor do empuxo nesse exercício. Então, se o peso é massa vezes a gravidade, nós temos aí 2 newtons de peso, porque a massa é 0,2 kg. Então, o empuxo vai ser meio newton, porque nós temos aí a diferença marcada no dinamômetro de 1,5 newton. Então, nós temos que o empuxo ele vai ser igual ao peso desse fluido que foi deslocado. Então, nós podemos equacionar ele usando a densidade, a gravidade e o volume desse fluido deslocado, que vai ser igual ao mesmo volume da pedra, né? Ele quer calcular aí o volume da pedra. Como a pedra está totalmente submersa, vai ser igual ao volume deslocado. Então, nós podemos usar esse equacionamento. O empuxo ele tem a intensidade igual ao peso específico que multiplica o volume. Então, o peso específico nada mais é do que o peso pelo volume. Então, se eu multiplicar pelo volume, o peso específico, eu vou ter o peso inicial. Então, esse peso ele é o peso do fluido deslocado. Então, nós temos a densidade do fluido, 10 kg por metro cúbico, e multiplica a gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado. Então, nós temos o peso específico, que é a massa específica, ou a densidade, que multiplica a gravidade. E vezes o volume, que eu quero saber, igual a 0,5, que é o valor do empuxo que nós temos. Então, nós achamos aí o valor do volume, o volume do fluido deslocado, que vai ser igual ao volume da pedra, porque ela está totalmente submersa. Se eu colocar isso aí em centímetro cúbico, eu vou ter
aí a minha resposta, que é 50 centímetros cúbicos. Então é isso. Dúvidas, deixem nos comentários. Nos vemos na próxima aula.